Olá, tudo bem? Gostaria de estar compartilhando mais uma palavra. Vou estar dando início com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, eu entro na Tua presença, no nome do Teu Filho amado. Te peço discernimento para poder expor a Tua palavra, segundo o Teu querer sobre a vida de cada um que tem assistido esse vídeo, Senhor. No nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos que seja feita a Tua vontade e não a minha, no nome de Jesus. Amém. O que eu tive refletindo, hoje? Hoje eu gostaria de falar em relação a orgulho e arrogância. O que tem nos impedido de alcançar as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. No que o inimigo tem trabalhado para reter as nossas bênçãos. Como nós podemos melhorar, para poder adquirir aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Eu tive fazendo uma reflexão no versículo 37 do capítulo 4 de Daniel. Se você tem uma Bíblia aí, gostaria de estar acompanhando, fique à vontade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Como eu disse, em relação à arrogância e o orgulho. Eu creio que a arrogância, ela é algo que ela se completa, com o orgulho. Imagine aí, quando nós somos exaltados, nós nos sentimos satisfeitos, É normal que nós nos sentimos satisfeitos. Mas o que eu quero ressaltar aqui, nessa palavra de hoje, é que não estejamos que não possamos retroceder nas promessas do Senhor, que não possamos retroceder aos caminhos certos do Senhor. Eu tive lendo aqui, um trecho aqui, desse versículo aqui, que fala em relação ao cumprimento do sonho que Nabucodonosor teve em relação à vida dele, Aqui foi uma fase, um período em que ele foi deserdado, do trono que Deus tinha preparado sobre a vida dele. E assim, antes que isso acontecesse, ele já teve, um sonho relacionado a isso. Só que eu creio que na hora, no momento, ele não soube interpretar. E aqui, depois de um certo tempo, aquele sonho que ele teve se tornou, realidade. E assim, em meio às lutas que ele passou aqui, ele não reclamou em momento algum. Teve tempo aqui em que ele foi deserdado do trono lá, e teve que viver no meio dos animais, teve que comer capim. Inclusive, a sua aparência mudou, os seus cabelos cresceram, os cabelos do seu corpo cresceram, as unhas dele cresceu. E eu não sei, qual é o período, que você tem passado aí. Eu não sei qual é a situação, que você se encontra neste momento. Mas eu venho aqui, através do direcionamento do Senhor, a te trazer força e ânimo para que, atravesse as lutas, conforme a palavra do Senhor nos estipula. Porque aqui, Nabucodonosor, mesmo sendo deserdado, do seu trono, teve que viver num lugar que não era, creio que não era do coração dele, estar naquele lugar. Porque imagine só, ele rei, como rei, ter que viver num lugar que não era ali ambiente para ele. Ele estava acostumado com um ambiente bom, com um ambiente no alto, E ele foi chamado a ter que, chamado não, ele foi orientado a ter que, sair do seu trono. Então, o que eu quero ressaltar em relação a isso? Eu quero poder incluir aqui
pensamentos, né, em relação às nossas vidas, o que nos tem feito a deserdar, né, o trono, né, que o Senhor tem preparado para nós. Talvez nós bloqueamos as promessas do Senhor por orgulho. E o que eu quero, né, chamar a atenção aqui nessa palavra? Aqui nesse versículo ele diz: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Em meio, né, à situação que ele passou, ele foi grato ao Senhor. Inclusive, ele aqui glorifica ao Rei, né? Ele glorifica porque tudo o que Deus faz é certo. E assim, eu não sei em que período você tem atravessado, eu não sei, né, qual é a fase, né, que você tem passado. Talvez você olhe para sua situação, né, financeira, para na tua área emocional e você imagine que tá tudo perdido, né? Tá tudo perdido, né? Eu já tentei de várias maneiras, né, melhorar e as coisas não têm cooperado, né? Conforme a minha vontade, conforme o meu querer. Mas eu venho trazer esperança, né, pro teu coração, porque depois, né, de Nabucodonosor ter passado por tudo aquilo, né, que foi predestinado sobre a vida dele, ele foi exaltado ali. Talvez você, né, tenha desanimado, você, né, tem visto maldade, né, diante das pessoas em relação à sua vida, mas não desanime. Não desanime, porque nós precisamos ser fortes e reverentes como bons soldados do Senhor. Se nós queremos realmente obter recompensa sobre as nossas vidas, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço, né? E aqui, como diz, tudo o que Deus faz é certo, né? Talvez você tenha passado por situações em que você, né, tem visto que as coisas não têm fluído, né? Não têm encaminhado para a vontade do Senhor sobre a sua vida. Inclusive até a tua vontade seja até a vontade do Senhor. Mas não desanime. E em relação à arrogância aqui, né? Não sei se aqui fala de arrogância, deixa eu dar uma olhada. Fala aqui: ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Como eu, né, estava falando aqui em relação à situação de Nabucodonosor, em ele ter que passar, né, por situações que não foram agradáveis a ele, né, que não foram segundo o coração dele. O que eu venho trazer aqui? Talvez você, né, esteja, né, sobre uma posição, né, que para você seja agradável, né, em relação à tua vida. Mas eu venho trazer para você, tenha um coração humilde, né, reverente às coisas do Senhor, que nós não possamos nos engrandecer, né, em relação a situações em que nos cercam. Talvez, né, você conseguiu ou até tenha, né, um emprego, né, que te satisfaz de alguma forma, né, que te traga alegria, né, que te traga motivação de vida, mas o que eu venho ressaltar aqui? Que nós não sejamos arrogantes, que nós não sejamos orgulhosos, né, porque às vezes algumas palavras que saem da nossa boca soam como orgulho, como arrogância, e como diz aqui a palavra, né, que Deus, ele permite o inimigo humilhar, né, aqueles que têm arrogância. Eu não sei que situação, né, que você tem passado aí. Talvez o inimigo tenha dominado os teus pensamentos, porque a nossa luta, né, a nossa maior luta é na nossa mente, né? O que tem nos direcionado a tomar posições sobre a nossa vida. Imagine só, eu não vou mais na igreja porque eu fui maltratada, né, dentro da igreja. Eu não vou mais frequentar a casa, né, de um parente porque eu fui maltratada, né, na casa do meu parente. Eu quero trazer renovo, maturidade para o nosso coração, que nós sejamos prontos a perdoar, né? Talvez as pessoas têm travado, à nossa volta têm travado lutas mentais, né? Alguns pensamentos, né, que sejam contrários àquilo que é certo, mas eu venho trazer esperança. Talvez, né, você tem um desejo de buscar a Deus, né, de frequentar a casa do Senhor e poder
transmitir, né, as coisas dele dentro de uma denominação, não sei, ou talvez aí dentro do teu lar, e você tem se deparado com certas injustiças. Mas eu, como enviada do Senhor, eu venho trazer esperança para o teu coração. Não desanime, não desanime, porque o inimigo, ele é astuto. Quando eu falo aqui de inimigo, eu quero poder estar trazendo aqui, não, a nossa luta não é contra as pessoas, né? Eu vou dar risada da fulana porque a fulana caiu. Eu vou dar risada da Beltrana porque a Beltrana, né, tá virando motivo, né, de riso, né, talvez até de palhaçada, né? Então, que nós possamos estarmos atentos aos nossos pensamentos. Com quem que nós tentamos lutar, né? Quais são as nossas lutas? São com pessoas ou são aquilo que o inimigo coloca diante de nós e que nós desorientamos, né, a fazer aquilo que é errado? Que nós estejamos atentos aos nossos pensamentos, que nós estejamos atentos aos nossos olhos. Talvez, né, você olhe aí algo que te faça cair em pecado, mas tome cuidado com seus pensamentos. Porque o primeiro lugar que nós devemos dominar sobre o caminho certo nas nossas vidas são os nossos pensamentos. Imagine, né, você encanar que tem alguém olhando para você, né? A fulana tá olhando para mim, né? Tá olhando para mim de maneira diferente. Então tome cuidado. Seja inocente em relação aos seus pensamentos. Talvez você olhe para alguém, né, e imagine, ela, né, tá pensando mal de mim. Né, tá pensando coisas erradas em relação à minha pessoa. Então, não tem esse tipo de pensamento, né? Direcione seus pensamentos para as coisas certas. Talvez o inimigo lance aí, né, esse tipo de pensamento, né, sobre a sua mente. Aí o que você tem que fazer como servo do Senhor? Eu rejeito, eu não aceito, porque eu creio nas promessas do Senhor sobre a minha vida. Então, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra espíritos, né, que nós não podemos ver, que nós não conseguimos ver. Talvez, né, alguém chegue na tua casa, né, e você está até cansado, né, de olhar para a pessoa, mas talvez a pessoa está tentando te resgatar das trevas, né? Imagine essa situação, né, de Nabucodonosor ter que sair ali do seu trono, né? Ele era rei, ele tinha tudo, né? Ele era dono, né, de tudo. Imagine ele ter que sair ali do teu reino e ter que conviver num lugar que não era, né, da vontade dele. Não é? Eu creio que não era da vontade dele, não estava nos planos dele. Mas o Senhor o chamou a ser diferente, a fazer a diferença. E mesmo que ele não compreendesse, né, eu creio naquele momento, ele foi reverente ao Senhor. Que nós possamos ser assim também, né? Eu não sei os planos do Senhor, eu não sei quais são as vontades do Senhor sobre a minha vida. Mas eu creio que se eu fizer o melhor, a recompensa virá. Talvez você seja engrandecido aí em alguma área da tua vida, né? Em alguma coisa, né, que te satisfaça. E você, né, tem se sentido superior aos outros. Que nós tenhamos mais humildade também. Porque a arrogância, o orgulho, ele procede à queda. O inimigo, ele é astuto, ele tá louco, né, para buscar uma acusação em relação a nós. Imagine só, eu vou dar um exemplo aí. Vamos supor que eu sou Nabucodonosor, né? Eu tenho todo o reino aí sobre as minhas mãos, sobre os meus domínios. Aí, né, eu chego, né, contando para todo mundo, eu sou rei, eu sou rainha, né? Rei não, sou rainha, vamos supor. Eu sou rainha, né, daqui da cidade. Eu sou aquela, né, que vive no alto. Eu sou a sentinela. A sentinela é aquele que fica no alto, né, e consegue ter acesso a tudo. Eu sou a sentinela, né, da cidade. É eu. Que o nosso eu possa cair por terra. Que nós possamos ter mais humildade, sermos mais simples, né, sermos mais compreensivos em relação ao nosso próximo. Porque quando nós colocamos o nosso eu, né, à tona, eu creio que não é da vontade do Senhor, não é certo aos caminhos do Senhor. Talvez o que Deus tem, né, preparado para a tua vida, para as suas vidas, seja algo, né, que já esteja, né, tudo preparado. Nós estamos
esperando o momento certo de poder usufruir daquilo que o Senhor tem nos dado. E talvez isso leve tempo, né? Talvez isso leve desempenho da nossa parte. O que nós temos feito para poder adquirir aquilo que o Senhor tem preparado para nós? Nós estamos sentados, né, acomodados, né, na nossa situação e que não conseguimos nos locomover, não conseguimos fazer as atividades, né, diárias que nós devemos fazer. Imagine você ter uma bênção muito grande para receber, né, na tua vida. Deus já tem tudo preparado e você não estar pronto, né, a receber. Então, que nós possamos buscar aperfeiçoamento a cada dia. Cada dia que passa é um dia sagrado, é um dia importante, em que eu tenho que me desempenhar a ser melhor, em que eu tenho que me desempenhar a buscar a perfeição do Senhor. Quando Deus começou a trabalhar na minha vida, eu imaginei que eu não ia aguentar, que eu não ia conseguir. E Deus foi trabalhando isso na minha vida, cada dia. Dia após dia, um dia atrás do outro, Ele foi trabalhando coisas que eu imaginei que eu não conseguiria. Mas Ele é tão soberano que Ele nos capacita. Talvez você olhe para você, né, e imagine, eu, Luciana, aqui, eu não vou conseguir, né, chegar onde que Deus quer que eu chegue. O que eu vou fazer? Descansa no Senhor e confie. Desempenhe aí o tempo que você tem precioso a se aperfeiçoar diante do Senhor. Porque quando nós estamos dispostos a buscar mudança para as nossas vidas, Deus está prontidão, preparado para nos dar a recompensa. Imagine você desejar tanto algo, né, e não fazer nada para poder conquistar. Deus quer trabalhar nas nossas vidas para que nós possamos ser reverentes em relação às coisas do Senhor. Eu quero buscar, né, mais a presença do Senhor. Eu quero estar mais junto, ter mais intimidade com o Senhor. Imagine, é como você... Imagine só, você morre aí, né? Chega lá no céu. Senhor, eu posso entrar? Eu tô salvo. Aí o Senhor vira pra gente e fala, não te conheço. Então, que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor. Buscar mais a face do Senhor. Para que nós possamos adquirir a recompensa. Imagina você tá chegando lá no reino dos céus e Jesus olhar para você e falar, aquela lá é a Luciana, pode deixar ela entrar, que aquela é minha filha querida, em que eu tenho intimidade todos os dias. Então ela pode entrar, que as portas estão abertas para ela. Então a nossa intimidade com o Senhor tem que ser todos os dias. Todos os dias. Renunciar coisas, né, que nós não pensamos que nós não vamos conseguir. E Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Porque Deus é aquele que nos levanta quando nós estamos caídos. Imagine só, tem alguém que vai assistir o meu vídeo. Talvez até tem coisas que serviu ali, né, como incentivo de vida. E a pessoa brincar, né, levar na brincadeira as coisas. As coisas de Deus são sérias. Você quer ter transformação para a sua vida? Seja humilde. Não tenha, né, espírito de arrogância, não tenha espírito de orgulho. Mas é porque ela está falando da vida dela, eu não estou falando da minha vida. Eu estou aqui para expor aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida, eu creio, e sobre a vida das pessoas também que têm assistido esses vídeos. Porque assim como Deus faz mudança na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer outra pessoa que esteja disposto a pagar o preço. Qual é o preço, né, que você tem a pagar? Qual é a cruz que você tem a carregar? Creia nas promessas do Senhor, creia nos planos do Senhor, porque Ele vai te recompensar. Então, imagine só, eu estou aqui falando, né, ministrando. Outro dia, né, andando pela rua, teve uma pessoa que virou. Eu não sei se era para mim, entendeu? Talvez isso seja coisa da minha mente também. Mas eu quero trazer aqui para poder deixar claro o trabalhar de Deus. Eu andando pela rua e a pessoa fez um comentário que eu parei e pensei, porque é coisas que eu falo, são coisas que eu procedo em palavras através do meu conhecimento das coisas do Senhor,
A pessoa virou para outra e falou assim, agora ela vai receber tudo em dobro. Eu não sei se ela estava conversando realmente com a pessoa, mas o que ela falou para mim soou espírito de zombaria. É como se ela estivesse dando risada de mim, né? Tirando sarro de mim. Eu não liguei porque eu creio nas promessas do Senhor para minha vida. Qual é, né, a atitude que você tem tomado em relação à tua vida quando você assiste um vídeo aí de ministração, né? E te direcionando a buscar os caminhos do Senhor. Você tem, né, para mim aquilo que ela me disse soou um pouco de arrogância. É como se ela tivesse se colocado num estado superior a mim. Então eu não liguei, aquilo não, de certa forma não me afetou, porque eu tenho conhecimento das coisas do Senhor. Eu creio nas coisas do Senhor, eu creio nas promessas do Senhor. E essa palavra que eu li hoje, em relação à passagem de Nabucodonosor naquele tempo, ele viveu, né, ele saiu, né, do seu reinado, ele teve que sair do seu reinado, mas ele em momento algum ele reclamou. E é isso que eu busco aplicar sobre a minha vida. Eu não reclamo, eu não murmuro, porque eu creio nas promessas do Senhor, que Ele tem grandes coisas, não só sobre a minha vida, mas também sobre a vida da minha família. E quando eu decidi aceitar essas coisas sobre a minha vida, eu não reclamei. Eu não reclamei porque eu consegui ver, eu consegui ter uma visão lá na frente em relação à minha família. Qual é a situação, né, que você tem passado? Qual é a pedra de tropeço que tem atrapalhado os teus caminhos? Creia nas promessas do Senhor, porque Ele é justo, Ele é fiel. E se Ele diz que está conosco, né, nas nossas lutas, creia nas promessas do Senhor. É isso que eu gostaria de trazer, né? Que nós possamos ser um pouquinho mais humildes em relação ao nosso próximo. Né? Imagine você, né? Viver em volta de pessoas que só sabem dar risada de você, zombar, tirar sarro, às vezes brinca, né? Faz uns comentários meio por fora. Tipo, eu já ouvi cada coisa na minha vida, que eu sou louca, que eu não falo coisa com coisa, que as coisas que eu falo não tem nada a ver, mas eu creio nas promessas do Senhor para minha vida. Então tem certos comentários que eu descarto, porque a minha mente está revestida, a minha mente é a mente de Cristo. Né? Quando eu decidi que o meu eu caísse por terra, eu creio que Cristo já fazia parte da minha vida. Quem tem feito parte, né, dos teus pensamentos? As coisas certas do Senhor ou as coisas certas do inimigo? As coisas incertas do maligno? Qual é o caminho que você tem se direcionado? Imagine uma porta aberta aqui, né? E você, né, tá dentro de um cômodo e Jesus falar para você, ó, Luciano, eu vou abrir essa porta aqui e você tem a oportunidade de sair daqui e catar quem você quiser lá fora e trazer no reino de Deus. E eu não penso duas vezes. Se a minha missão é resgatar 5 pessoas e tem 10 pessoas dispostas, eu vou resgatar os 10. Eu vou porque eu sei que quem vive nas trevas não vive bem. E Deus, Ele quer trazer paz para as nossas vidas. Qual é, né, a dificuldade que você tem enfrentado? Você tem reclamado, né, dos animais que te perseguem? Você tem reclamado das crianças que você tem a cuidar? Você tem reclamado da tua casa que você tem a limpar? Creia nas promessas do Senhor. Seja reverente, não murmure, não critique. Mas confie, assim como Nabucodonosor confiou. Imagine só ele com as unhas toda grande lá, né? Todo cabeludo. Pelo, eu creio que deveria ter pelo para tudo quanto é lado. O que ele fez? Ele confiou no Senhor. Em momento algum ele reclamou, em momento algum ele murmurou. Então, não abandone as coisas de Deus. Talvez chegue alguém para você e fale assim, larga a mão disso. Desanima. Fica na sujeira, né? Eu vivo num ambiente limpo, eu gosto de viver num ambiente limpo. E chega alguém para você e fala, ó, larga a mão disso, vai ficar limpando casa, fique na sujeira, né? Pare de trabalhar, você já trabalhou, você já se matou de trabalhar. Qual é a posição que nós temos tomado como bons soldados? Nós temos olhado para as circunstâncias. Eu já limpei aqui hoje, ó. Amanhã eu não vou limpar. Amanhã você volta, tá sujo de novo, vou ter que limpar. O que nós temos feito diante dessas situações? Nós temos perseverado, assim como bons servos, bons soldados do Senhor?
nós temos colocado num espírito de superioridade em relação ao nosso próximo? Nós precisamos ser mais humildes, porque a arrogância, como diz a palavra, o Senhor tem o poder de permitir, eu creio, que o inimigo faça o que ele quiser, quando nós nos colocamos num estado superior em relação ao nosso próximo. É isso que eu queria trazer, né? Eu vou estar encerrando com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, eu encerro essa palavra no nome de Jesus e espero que faça segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer sobre a vida de cada um, Senhor. Que eu não resgate só 5, Senhor, mas que eu resgate aquilo que o Senhor quer alcançar, aquilo que o Senhor vai alcançar. E se for da Tua vontade, Senhor, que eu faça, Senhor, obras para trazer reverência a Ti, Deus, que eu esteja aqui, Senhor. Que o meu eis-me aqui esteja disponível sempre para Ti. No nome de Jesus, eu já te peço e te agradeço. Amém.